hoje sobre um outro olhar. 1 Samuel, capítulo de número 17. Aleluia. Foi a palavra do Deus coração. santo. No término da palavra, nós vamos orar também. Aleluia. Mas Deus vai gravar você que está aí nessa live hoje. Glória a Deus. Tem muita gente que tem vontade de fazer muita coisa, mas não tem coragem. Eita, é forte. Até para iniciar uma live na internet, no Facebook, tem que ter coragem. É verdade. Tem muita gente que perdeu, muitas vezes, de abençoar e de ser abençoado, porque muitas vezes não tem a coragem para fazer tantas coisas. Então, Verdade. a palavra que veio ao meu coração, 1 Samuel 17, versículo 11, versículo 23 e versículo 24. Diz a palavra do Senhor assim: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Verso 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Até aí, queridos, essa palavra é algo muito sério. E por muitas vezes a gente já ouviu essa mensagem como vença seu gigante, Deus vai derrubar esse gigante. E por muitas vezes a gente transferiu para Deus aquilo que é a gente que precisa fazer, a gente que precisa enfrentar, a gente que precisa derrubar, a gente que precisa se apresentar. E eu queria trazer algumas lições hoje para que você consiga, nessa caminhada, aprender a ter coragem para fazer aquilo que Deus quer. Eu não sei a pastora, mas eu, por muitas vezes, como é difícil quando Deus nos entrega para fazer algo. Quem nunca temeu diante de uma palavra que Deus mandou entregar? Quem nunca teve medo diante de uma mensagem que a gente considerou um cajado muito sério, a gente diz, meu Deus do céu. E sabe, pastor, algo que eu aprendi na caminhada, que debaixo da unção a gente tem coragem de fazer coisa que no natural a gente não teria. É verdade. Às vezes, uma igreja e de repente a gente solta uma palavra que depois em casa a gente bota a mão na cabeça e diz, Jesus, como é que eu tive coragem de falar aquilo ali? Porque debaixo da missão a gente tem coragem de executar aquilo que o natural a gente não conseguiria. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que o exército de Israel era um exército treinado. E em cada lição, o Senhor falava ao meu coração que ele estaria destravando coisas em pessoas que estariam nessa live. Meu Deus! O exército de Israel era um exército treinado, era um exército que não era inexperiente. E a Bíblia diz que eles agora estão diante de um novo povo, um novo guerreiro, um nível maior de batalha, porque na caminhada é assim, às vezes você vence um nível, daqui a pouco você está vencendo outro e outro e outro. E a gente aprende que soldado não tira farda. Pode estar numa pandemia, pode estar em qualquer lugar. Você não tira o seu uniforme de batalha. Quem te chamou para a guerra, como diz o louvor, é Deus que te usa na terra. Então, tem horas que não há como você fugir, por mais que por muitas vezes a gente queira fugir daquilo que Deus nos entregou. E a Bíblia vai dizer que enquanto Israel está acampado, observe o que o texto diz. Israel escolhe um lugar do acampamento nas montanhas. E o exército dos filisteus também escolhe as montanhas para acampar. Agora imagine, um olhando para o outro todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, olhando para o inimigo. E eles estavam sem reação. Os dois exércitos, ninguém fazia nada, nem os filisteus avançavam, nem o exército de Israel. Quem sabe olhava para aquela situação e dissesse assim, se a gente for, a gente morre. E Golias e os filisteus dizendo, se a gente for, é a gente que perece. Eu não sei você, mas talvez em algum momento da nesse nível de situação. Quando você está diante de situações que você precisa reagir e você não sabe o que fazer. Quantas vezes a gente está encarando situações e Deus está dizendo avança e a gente está dizendo não, é melhor segurar, é melhor não falar, é melhor não pregar, é melhor não entregar. E o Senhor está dizendo, olha dentro das montanhas e se apresente como eu mandei se apresentar. Meu Deus! Esse texto é muito lindo, porque a Bíblia diz que ninguém se move até que o exército inimigo tenha coragem. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A palavra covardia significa cauda.
A palavra covardia significa cauda. Todos aqueles que são covardes sempre estarão abaixo de algo. E o que o Senhor está falando ao meu coração nesta tarde é hora da igreja voltar a se apresentar. É hora da gente voltar a mostrar a nossa cara, porque o exército inimigo sempre estará na frente. Eu quero dizer algo para você, queridos. Às vezes nós queremos justificar as nossas covardias, dizendo assim, Senhor, eu até iria, mas fulano não me deu a oportunidade, eu até iria, mas eu não tive a oportunidade devida. E o Senhor está dizendo, na verdade, você só precisa de coragem. Meu Deus. Como é difícil para a gente, irmãos, olhar muitas vezes para nós e dizer assim, na verdade, eu não conquistei ainda porque eu não acreditei. Como é difícil para a gente ter que reconhecer muitas vezes que a gente não chegou em alguns lugares porque a gente não teve coragem para ir. E eu ouvi, pastora, uma frase interessante, lendo hoje pela manhã, estudando um pouco sobre isso, dizendo assim, que a coragem cresce com a ocasião. E é verdade. Eita Deus, é verdade. A coragem muitas vezes cresce com a ocasião. E eu quero te dizer, a primeira palavra que eu preciso dizer para você que está nessa live, não adianta você ter vontade se você não tiver coragem. Eita tem Deus. Gente que morre de vontade de andar de avião, mas não tem coragem de andar de avião. Tem gente que morre de vontade de pregar, mas não tem coragem de pregar. E o que adianta você ter tanto desejo, tanta vontade e você não ter coragem? Sabe por que muitas vezes nós não temos coragem? Porque a gente pensa naquilo que o outro vai dizer. E aí eu vou ter que aprender com você e com Davi. A Bíblia diz que a circunstância não era favorável para Israel. Os dois na montanha, os dois exércitos com uniforme, com as armas prontas, mas eles não tinham disposição de guerrear. E a Bíblia vai dizer que um dia o pai de Davi disse para ele assim, olha, vai na peleja e leva uma marmita para os irmãos. Não tem quem leve a comida, então eu quero que você vá e leve e veja como está o andamento da guerra. A Bíblia diz que Davi deixa as ovelhas no pasto, parte naquela nova missão, e quando ele chega naquele lugar, exatamente naquela hora, Golias resolve aparecer de novo. 40 dias, o gigante aparecendo de manhã e de tarde. E Israel inutilizado, petrificado, neutralizado. Porque o medo faz isso. O medo neutraliza você. O medo te impede de viver o sobrenatural de Deus. Quantas pessoas estão neutralizadas na pandemia? Por quê? Porque não tem coragem de avançar, não tem coragem de fazer. O medo é tão grande que não permite ela viver outras coisas. E a Bíblia vai dizer que quando ele se apresenta e vai entregar comida, ele ouve que existe um homem afrontando o exército. E eu quero perguntar para você hoje, a guerra era de Davi? Não era dele. Meu Deus. Ele só tinha sido chamado para levar comida. Sabe, pastor, o que Deus falava comigo nessa manhã? Existem circunstâncias que vão gritar o nosso nome, mesmo quando a gente só for entregar uma comida. Existem guerras que a gente vai ter que entrar mesmo sem a gente ter criado elas. Existem situações que vão chamar a gente, mesmo quando a gente disser assim, eu não quero, eu não vou. Quem aqui nunca esteve num culto e disse assim, não me chama não, que eu não quero oportunidade. Aí o Senhor parece que ouve do céu e diz assim, pois é você mesmo. Só porque você não quer ir, hoje é você que vai fazer. Ele tem essa maneira, querido, de trabalhar. E tem horas que circunstâncias vão nos chamar para dentro de batalhas, para mostrar que a força não está no nosso braço, mas no Deus que nós servimos. Eu costumo dizer que a comida era só a isca para levar Davi para o campo de batalha. E aí eu vou apresentar algumas coisas. Lições que eu aprendo com Davi. A coragem, muitas vezes, vai ser apresentada junto de algumas desvantagens. E se a gente for analisar, por muitos momentos, até alguns pregadores pregaram dessa maneira, dizendo que Davi era muito inferior a Golias. Porque Golias era alto, Golias era gigante. Eu quero te apresentar hoje uma nova forma de ver o texto. Primeiro, Davi era baixo, Davi era mais rápido do que Golias. Golias estava pesado com tanta armadura, Davi estava super leve, porque ele só tinha uma funda e uma pedra na mão. Quem sabe quem olhasse de fora ia olhar e dizer assim,
Davi perdeu, porque na nossa cultura, tamanho resolve alguma coisa, capacidade, Eita, intelecto, diploma, estrutura. Só que na ótica de Deus é diferente. A Bíblia vai dizer que quando Davi se apresenta no campo de batalha, ele olha a situação e ele começa a perguntar: quem é esse homem? meu Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Deus. Abra um parêntese para dizer para você: existem coragens que Deus aprova e existem coragens que Deus não aprova. Eu tento entender o que passa, por exemplo, na cabeça de alguém que quer se matar. A pessoa é covarde para viver, mas é corajosa para pular de uma ponte. Eita, Como, Deus. por exemplo, aqueles homens suicidas, aqueles homens bomba. Que coragem daqueles homens de entrar dentro de um avião e saber que vão morrer a qualquer momento, mas vão entregar suas vidas ali. E aí, o que a gente aprende, pastora, na caminhada? Que tem gente que tem coragem para fazer muita coisa errada, mas não tem coragem para assumir, para consertar, para voltar A atrás, Súria. Meu para Deus. olhar de outra maneira. E a Bíblia vai dizer que Davi, quando ele olha aquele campo de batalha, quem sabe ele pudesse olhar e dizer assim: se o líder, que é Saul, se afrouxou, se Israel, que tem anos de guerra, se afrouxou, eu vim entregar minha marmita. É como se ele fosse o delivery da época, né? Entregou e partiu, tchau, É vou para minha forte. casa. Como se ele dissesse assim: eu não tenho nada a ver com isso. Ô, queridas e queridos, eu quero dizer algo para Meu você. Deus. Quantas vezes a gente diz assim, eu vou sair de fininho porque eu não estou nem aqui, eu não tenho nada a ver. Se você já apareceu na peleja, Deus já está dizendo que você é um sério candidato a vencer aquilo que ninguém está conseguindo vencer. Meu Ah, Deus. missionária, mas eu caí de paraquedas. Ah, missionária, mas eu entrei numa reunião de paraquedas. Ah, missionária, mas tem gente mais capacitada. Deus não está procurando isso. Deus está procurando homens e mulheres que tenham ousadia para fazer. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra no nível de batalha, ele pergunta qual é a recompensa. Aí vão dizer para ele, ó, o homem que vencer a peleja vai ser honrado pelo rei. Sabe uma coisa que eu aprendi? Geralmente aquele que é covarde na caminhada sempre vai incitar um corajoso a se apresentar. Quantos de nós aqui já passamos por situações em escola, em sala de aula, no trabalho e até na igreja, que todo mundo tinha vontade de falar algo, mas não tinha coragem. Aí no dia que você falou, aí no final alguém bateu na sua e disse: rapaz, era bem aquilo que eu precisava. Graças a Deus que Deus te usou. Quer dizer, ele tinha a capacidade de fazer, e por que não fez? Porque Meu temeu Deus. retaliações, porque temeu que alguém pudesse falar alguma coisa. Irmãos, a gente precisa parar com essa frouxidão. Se Deus não, se Deus falou, fala. Se Deus mandou entregar, entrega. Se Deus mandou pregar, prega. E aí, missionário, eu posso perder coisas. Não interessa se você vai perder até a marmita pelo meio do caminho. Acredita que o Deus que está falando, ele garante. A Terra Bíblia está Súria. dizendo que quando ele se apresenta diante do filisteu, olham para ele e aí vão interpretar. Porque num exército de gente frouxa, quem tem coragem sempre será mal interpretado. A Eita, Bíblia Deus. diz que quando ele desce para a peleja, o irmão dele olha para ele e diz assim: por que que você veio? O que é que você fez das poucas ovelhas do nosso pai? O Meu irmão de Deus. Davi queria, além de ter sido neutralizado, neutralizar uma coragem que estava no coração de Davi. E ele começa a mal interpretar e dizer assim: bem conheço a malícia do teu coração. Quantas vezes, por uma ordem de Deus, nós fomos mal interpretados? Falamos sobre coisas e alguém olhou e disse assim: na verdade, você só fez porque você queria se aparecer. Na verdade, você só foi usado daquela maneira porque você queria atenção para você. E eu quero te dizer uma coisa: ter coragem muitas vezes é ter que assumir riscos. E eu me Meu Deus. lembrei, pastora, de uma vez que eu estava em uma viagem e eu tinha muita vontade de descer na tirolesa. É muito alto, né? É um equipamento que você desce numa corda e você passa durante algumas árvores e cai no lugar. E as pernas bambearam e eu disse assim: eu vou nisso. Tinha um grupo de pessoas comigo, disseram assim: rapaz, não vai não. A gente não vai não. Eu falei: mas eu vou, porque eu precisava vencer. Eu estava com medo, mas eu precisava ir. E aí, quando chegou lá em cima, eles botaram o equipamento em mim, né?
E na hora que vesti o uniforme, aí que eu fiquei com medo mesmo. Falei, Jesus, agora não posso desistir mais não, tem que ir. Quando eu cheguei no alto do lugar, que era para eu segurar e descer, o homem falou assim, tem um problema. A gente aqui não empurra ninguém não, é você que tem que se jogar. Eu Eita, disse, Senhor, se ele tivesse que me empurrar, era até mais fácil. Mas aí agora eu ter que me jogar, pense você num lugar alto, segurando numa corda, descer. meu Deus. E eu olhei para aquilo, olhei para baixo, olhei para o risco, eu falei, eu posso cair, posso até morrer, mas eu tenho vontade de andar. Então eu vou me vencer. E Eita, sabe o que aconteceu? Desci naquela tirolesa, venci os meus limites. O Senhor me fazia lembrar desse testemunho hoje, dessa história, para dizer para você que tem horas que ninguém vai te empurrar, não. É você que vai ter que se jogar mesmo e dizer: Deus, eu era tenho pai, a coragem, eu fúria, confio e eu vou em é nome do Senhor dos cavassia. Exércitos. Meu Deus, A interpretação de alguém que é frouxo não pode te parar. Eu preciso liberar uma palavra para alguém que está aqui nessa meu live. Deus, Não ouça quem desistiu. Não ouça quem parou. Não ouça quem disse assim, não consigo. Não ouça, não pare para escutar esse tipo de gente. Ele não vai te acrescentar, querido. Ele só vai parar você. Às vezes a nossa coragem é tida como loucura. Aí meu, tem gente que diz assim, vai dizer, fulano é corajoso, dizer, fulano é doido. Como é que teve coragem de pregar aqui? Fulano tem coragem de fazer uma oração meio-dia. É doido, é loucura. Para muita gente é loucura certas coisas. Mas sabe uma coisa, pastora, que eu aprendi? Muitas das pessoas que olham a nossa coragem e nos chamam de loucos queriam ter a coragem que a gente tem. eita, Tem muita gente que olha de fora e que critica, alguns até que criticam, queriam, na verdade, ter a coragem que a gente tem para fazer, para enfrentar, para ir. meu, Só que aí tem um problema. Quando Davi diz assim, eu vou, mesmo sem Israel querer ir, Saul chega para ele e diz assim, Davi, o negócio é o seguinte, você é muito pequeno. Então usa aqui a minha roupa, porque você vai conseguir vencer Golias com a roupa que o rei colocou. Aí Davi disse assim, senta aqui, Saul, vou conversar rapidinho com você, que Golias para mim é só mais um nível de batalha, porque eu já venci leão e eu já venci urso. Ou seja, eu com a minha roupa já fui em lugares que talvez você nunca conseguiria entrar. E meu, aí a Bíblia vai dizer que Davi até aceita aquela armadura por uns minutinhos, mas quando ele vê que a derrota seria iminente, o que ele faz? Ele arranca aquela roupa. E o Senhor está dizendo hoje para você, vai com a sua roupa, vai com o que você tem, vai com o que você sabe fazer. Você meu não Deus, precisa ter a habilidade da pastora Luciana, você não precisa ter a minha voz, você não precisa ter o meu dom para fazer, faça com aquilo que Deus te deu. é Ah, cavalo, missionária, mas alguém, quem sabe, não vai me ouvir, não interessa, faça, queridos, só faça. Sabe meu, qual é a grande diferença entre o coxo e o covarde? É porque o corajoso faz, o corajoso executa. E aí o resultado sempre vai ser diferente. Eu acho muito forte porque quando Davi está ali naquele campo de batalha, que ele tira a roupa de Saul, ele está mandando uma mensagem dizendo assim: eu vou lutar do meu jeito. Eu vou lutar como eu aprendi. E a Bíblia diz, tem um versículo interessante que diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Por homem que confia em si mesmo não confia no Senhor. é O homem que raça, confia em si mesmo confia na força do seu próprio braço. É como se Davi estivesse dizendo: se eu boto armadura, eu confio na sua armadura, Saul, mas eu vou com a minha roupa e com as minhas armas. Eu meu, preciso lançar essa palavra sobre a vida de alguém hoje. Tenha uma coragem para fazer o bem. E não apenas para o seu próprio benefício. Preciso entrar nessa área hoje. Tem gente que é corajoso demais, só para fins egoístas, só para fazer aquilo que lhe cabe. Mas Davi ali, ele luta por uma causa que não é dele. Ele luta um exército que ele não fazia parte. Ah, e eu preciso entrar. Tem gente que precisa do convitinho, né? Dizendo assim, meu irmão, nós solicitamos a sua presença e nós honramos a sua vida para fazer a obra. Ei, querido, eu quero te dizer hoje, para com essa besteira.
Tem horas que nós não seremos chamados, tem horas que nós não seremos solicitados, mas é necessário que a gente se apresente no campo da batalha. Davi não foi solicitado. Davi não foi honrado com pompas, com elogios. Ninguém mandou carro buscar Davi na sua casa dizendo assim, vem porque a gente quer te dar um prêmio para fazer por isso. Não. Ele foi entregar comida e ele viu uma necessidade. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus Cristo, há um exército acuado que precisa que levante pessoas, homens e mulheres cheios de ousadia outra vez. Ousadia para quê, missionário? Para fazer a diferença. Ousadia para entrar onde há mais coragem de entrar. Ousadia para falar aquilo que muitos já silenciaram no meio da caminhada. E a Bíblia vai dizer que quando Davi parte para o campo da... Até Golias olha para ele e diz assim, olha, por acaso eu sou algum cachorro para você vir a mim com paus com pedras? Quem sou eu, Davi, para que você venha dessa maneira? Davi olhou para ele e disse assim, ó, você vem a mim com espada, com lança. Sabe, eu fico pensando assim, se Golias era tão corajoso, por que ele não tirou tudo? Se Golias era tão corajoso, por que ele não tirou a lança, ele não tirou a armadura? Por que ele não tirou o escudeiro da frente? Porque mesmo ele sendo um gigante, ele ainda tinha um escudeiro. Sabe por quê, queridos? Porque o maior problema, pastora, na nossa geração, é que tem muita gente que acha que é corajoso, mas é disfarçado de covarde. Golias era esse covarde. Meu Deus. Por fora, parecia intimidar, mas por dentro, ele carregava um medo de ser derrotado. E ele mesmo lançou uma palavra, dizendo assim, que se ele fosse derrotado, ele e o exército filisteu ia ter que servir Israel. Quando Davi ouve aquilo, eu imagino ele olhando e dizendo assim, tá aí uma possibilidade de Deus me usar e fazer algo diferente. Quando Davi foi, observe o que o texto diz, quando Golias pensou em se apresentar, Davi já estava perto dele. Eu preciso profetizar isso sobre você. Você precisa chegar na frente. Você precisa chegar primeiro em alguns lugares. E isso não vai com convicções, isso não vai porque alguém falou bem de você, isso vai com a unção que você carrega. A unção, a presença de Deus, querido, abre portas e te leva em batalhas que você nunca pensou em entrar. A presença de Deus, ela abre portas, ela derrama uma graça sobre a tua vida que ninguém na terra, mais capacitado que seja, pode chegar no lugar onde Deus chegar. Deus santo. E aí a gente vê a Bíblia, ela é tão completa de tantas vezes que Israel fugiu do campo de batalha. Parece que eu vejo o quadro atual. Tantos crentes recuando, tantos crentes retrocedendo. Quantas pessoas dizendo não para Deus. São pessoas que se acuam diante de circunstâncias. Não porque eu não posso, não porque eu não sei. Sinceramente, querido, se eu fosse parar por todas as palavras que eu já ouvi na caminhada, eu não seria mais crente, não seria mais pregadora da palavra. Meu Deus. Porque nem sempre a gente será bem-quisto. Nem sempre as pessoas vão nos amar. Nem sempre você vai ser aplaudido. E o grande problema, pastora, da vida de Davi é que ele era corajoso. Qual foi o grande problema da vida de Davi? Que ele era corajoso. Tudo perturbou a vida de Davi a partir dessa batalha. Quando ele chegou onde não era para chegar, e tem gente que parece que torce para que alguns de nós não cheguemos em alguns lugares, né? Deus abençoe que aquela criatura não chegue. Deus abençoe se ela não venha no culto hoje. Deus abençoe que não seja ela que vai pregar. Por quê? Porque sim. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai para a peleja, ele olha aquilo, ele é mais rápido do que o gigante, ele derruba o gigante, ele tomba Golias, ele passa a espada no pescoço dele e levanta a cabeça para Israel, dizendo, não apenas eu venci, mas o Deus dos céus, o Deus dos exércitos, o Senhor da guerra, ele é o Deus que vingou a Israel. Sabe qual é o problema da nossa geração? Porque a gente tem levantado cabeça de gigante esperando aplausos. Eita, a gente levanta a cabeça de
Golias, dizendo assim: me aplauda, foi eu que venci. Me Meu aplauda, Deus. foi eu. Deus me usou para te curar. Me aplauda, foi a mim que Deus usou para orar por você. Eu quero te dizer hoje, querido, levanta, não olha para você, não. Deus. Diga assim: foi o Senhor dos Exércitos. Eu não tinha coragem de ir, mas o Senhor me capacitou. O Senhor me vestiu com isso. É tempo da igreja acordar, irmãos. É tempo da igreja parar de recuar. É tempo da igreja parar de correr para os lados. É tempo da igreja. 40 dias Israel acuado. E sabe o que Saul fez? Colocou um prêmio, porque ele era frouxo e não conseguia ir. Cuidado com os prêmios que te oferece. Porque tem pessoas disfarçadas de bondade que vêm a você dizendo assim: fala, rapaz. Quantas pessoas na caminhada disseram assim: se você falar, eu estou contigo. E quando você falou, a pessoa abriu, deixou você só no vento. Meu Deus. Não, se você fizer, eu estou junto. E quando você fez, tchau, perna para que te quero. Não existia mais essa pessoa. Sabe o que Davi fez? Chamou a responsabilidade para ele. Eu quero te dizer uma coisa: não reclame das batalhas que você apareceu, daquelas que você entrou de gaiato, daquelas que você entrou de paraquedas. Quantas vezes a gente diz assim: meu Deus do céu, não era nem meu esse problema aqui, me chamaram, para que é que eu entrei nisso aqui? E Meu Deus dizendo assim: eu te trouxe porque você tem a palavra de solução na boca. E no Deus. início a gente não entende, é difícil entender isso. E aí eu fiquei meditando num texto hoje, Provérbios capítulo 28, verso 1, diz assim: os ímpios fogem, mas os justos são corajosos como o leão. Eita Deus. Quem é que pode parar um leão? Qual é o animal que pode fazer um leão bater o pé e correr? Nenhum. Quando o proverbista vai falar isso e compara o justo, que é eu, você, a igreja, como o leão, ele está dizendo assim: o leão é um ser territorial. Por que, que você acha que a Bíblia chama o Senhor como leão de Judá? Porque no território do Senhor não tem inimigo que possa pisar. O Eita. leão, quando ele marca território, não há animal que pise no território dele. E o Senhor está dizendo para você: é essa coragem, é essa unção que eu quero liberar sobre você. Não mais uma unção de fugir, mas uma unção de ir, uma unção de fazer, uma unção de enfrentar. O Senhor está perguntando hoje: tu tem coragem de abrir um negócio? Só tenha vontade. Meu Deus. Tu tem coragem de fazer algo para Deus? Só ficar na vontade. Tem gente que morre de vontade de expulsar demônio, mas cadê a coragem? A Meu perna treme, o suor vem. E na hora, sabe por quê que você tem medo? Porque você confia aqui, ó, na força do seu braço. Meu Quando Deus. você olhar para o Deus que você serve, o tamanho dele, você não vai temer mais. Uma vez eu passei uma situação interessante, pastora. Eu estava numa cidade e, de repente, me chamaram para um trabalho de libertação de uma casa. E aquela situação ali eu nunca tinha passado como aquela na vida. Eu já vi demônio de tudo que era jeito. Mas aquele ali estava muito mais estranho do que costumamente é. Trouxeram uma mulher na rua com as mãos assim, o cabelo desse tamanho. Os vizinhos parados olhando a cena. O filho dela disse assim: ó, o negócio é o seguinte: levaram para o centro de Macumba, não resolveu. Meu, Pastor já veio aqui e não resolveu. E crentes já oraram aqui e não resolveu. E eu quero dizer hoje que se hoje não resolver, então é como se não houvesse poder em Deus. Pense aí a meu, situação que me colocaram. meu Deus. Fomos eu e um grupo de irmãos, e quando eu cheguei lá, eu estava só na intercessão, não estava na direção do trabalho de libertação. Mas, de repente, o pessoal trouxe a irmã, a moça, melhor dizendo, que estava endemoniada no meio da rua, ela já veio oprimida, tinha um mês, a mulher dizendo que ia matar o filho dentro de casa. Meu E Deus. quando eu entrei dentro daquela casa, foi interessante, porque a casa parecia um castelo mal assombrado. E quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, só o Senhor aqui. Eram caixas de demônio que pegava aquela mulher, e pelo meu físico, meu Deus do céu, se ela me desse 2 tapas, eu ia voar longe. E eu falei: me cobre aí com teu sangue. Fomos para essa casa. De repente, o irmão que estava na frente do trabalho começou a cantar uns hinos e fazer o trabalho um pouco diferente. Eu já estava agoniada e comecei a orar. Eu falei: meu Deus do céu. E eu vi a mulher rindo, e ele orou. E não, na verdade, ele não ministrou direito o trabalho de libertação da maneira como era para ser ministrada.
E aí o inimigo não se apresentou. E Satanás, ele é muito sujo, porque tem horas que ele se esconde. E ele sabe que se ele aparecer, ele é obrigado a sair. E eu falei para Deus, Deus, me deu uma estratégia, porque quando eu pensei assim, que ele ia realizar o trabalho, ele virou a batata quente na minha mão e disse assim, entra aí, missionário, agora resolve. Olhei aquela cena, eu disse, Deus, me deu uma estratégia. A mulher tinha que ser segurada, porque senão ela levantava meio monte de coisa. Eu Meu, falei, Deus, só tem um jeito. Tinha um homem super alto, pastora, lá junto conosco, e ele ficou atrás dela, e eu disse para ele assim, eu fiquei na frente dela, para me sentir Davi e Golias, literalmente. Eu olhei e disse assim, solte ela agora. Ele parou para mim, como se você está ficando doido? Se essa mulher lhe der um sopro aqui, você voa. E eu olhei para ele assim, eu disse assim, pode soltar ela. Eu olhei para ela e os olhos dela viravam, ela não conseguia me encarar, o inimigo estava oprimindo ela. meu, E eu comecei dessa maneira. Satanás, você é um frouxo. Porque se você fosse corajoso, você aparecia, ou você saía dela e entrava em mim. Eu queria ver você fazer isso. Eu comecei a afrontar ele. Eu falei, só tem uma maneira dele aparecer, afrontando. E aí, pense a coragem. Por dentro, o coração estava mil, né? Mas, por fora, tem que mostrar. Eu disse, em nome de Jesus, eu falei, Deus, não é o meu nome que está aqui empenhado. O filho dela disse que se o senhor não resolver hoje, nem o senhor resolve. Eu falei, não vou botar nem a mão na cabeça dela. Eu vou tocar na testa dela. E quando ela cair, vai manifestar. Essa mulher vai ser liberta hoje. nome Para de a glória de Deus. Para a glória de Deus, pastora. Na hora que eu trisquei o dedo na testa daquela mulher, o demônio manifestou no chão. Deus libertou a mulher. Ela chorando disse para o filho que amava o filho. E no outro dia, enfrentar vitórias que nós só vamos contar porque a gente enfrentou, porque a gente conseguiu e porque a gente venceu. Tem horas que é necessário ir. Só que o que acontece? Eu sabia que era um processo de libertação. E aí, no outro dia, quando a gente estava saindo daquela casa, eu olhei as imagens e eu falei assim, eu vou levar essas imagens para casa para queimar isso aqui, quebrar essa obra que foi levantada. E ela não viu quando eu pedi isso ao filho dela. Sabe o que meu, aconteceu? O diabo falou com ela. Eu estava em casa já. Na hora que eu botei uma roupa para dormir, que eu ia dormir, o telefone tocou. Volta agora, porque minha mãe está quebrando tudo dentro de casa. Nesse dia, minha perna tremeu para expulsar o demônio. Na hora que eu cheguei na porta, o bicho gritou de dentro. Ela não sabia, irmãos, ela não sabia o que aconteceu. Ela gritou dizendo assim para mim: tá pensando que queimando meus quadros eu ia sair tão fácil? Entre! Pense aí. A perna não obedecia mais, pastora. Começou a tremer. Eu bati com essa perna no chão e disse: em nome de Jesus, eu vou entrar de novo nessa casa, Senhor. Eu vou entrar de novo nessa casa e essa mulher vai ser liberta. E o Senhor operou um milagre. Eu quero te dizer uma coisa, queridos. meu Deus. Nem sempre coragem é a ausência de temor. Tem horas que a gente vai temer, mas a palavra que Deus está dizendo para você é: vai com medo mesmo, entrega com medo mesmo, Meu prega com medo mesmo. Faz a obra com medo mesmo, mas faz, não para de fazer. Deus. Eu fico com essa palavra, estou finalizando para te dizer Meu algo. Deus. A Bíblia diz que homens se levantaram na Bíblia, chamados gaditas, como faces de leão. Quem olhasse para ele temia. É, Sabe por quê? Porque eles eram corajosos. Eles disputavam territórios. Eles entravam em lugares onde ninguém entrava. E eu preciso te dizer hoje, seja justo como um leão. eita, Seja corajoso como um leão. O leão não para, o leão não desiste, o leão não teme. O que o meu, Senhor está falando ao meu coração, o teu coração hoje é enfrente às guerras, mesmo que elas não sejam suas. Vai de cabeça. Missionária, mas eu posso morrer no campo de batalha, não interessa. Eu prefiro, pastor, entrar nas portas da Nova Jerusalém e ouvir do Senhor assim: vinde a mim, bendita de meu Pai. Você eita, morreu do que bater com a cara na porta e o Senhor dizendo assim: não te conheço, covarde. Eu prefiro entrar nas portas da Nova Jerusalém. O Senhor meu dizendo assim: Deus. você acreditou até o fim e morreu por isso,
do que chegar lá em cima e ouvir aquele versículo que estremece a alma. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Deus Que santo. covarde é esse? É aquele que começa e para. É aquele que não vai até o final. É aquele que começou correndo, mas que daqui a pouco já está parando, já se arrastou e resolveu neutralizar. O Senhor está dizendo algo para você hoje, querido. A maior recompensa não é a filha do rei, a maior recompensa é andar com o rei eternamente. A maior recompensa não é ter prepúcios de filisteus, a maior recompensa não é ter o nome afamado em Israel, não é ser conhecido como o homem que faz, como a mulher que prega, mas o Deus que nós servimos. Quando a gente é frouxo, a gente está dizendo que Deus é frouxo também. Quando a gente não tem coragem para entrar em situações, a gente está dizendo que o Deus que a gente serve também é covarde como a gente. E eu preciso te dizer hoje, é tarde de Deus sacudir a sua vida. Está dizendo para você, até quando você vai temer a reação das pessoas? Meu Deus. Até quando você vai se preocupar com a interpretação de quem está no campo de batalha, mas há 40 dias só treme nas bases e não faz nada? Meu Deus. Até quando você vai estar no campo de batalha, ouvindo afrontas de alguém que está olhando para você e dizendo assim, o que você está fazendo das poucas ovelhas? Meu Se eu fosse Davi, eu ia responder aquela pergunta. Eu ia dizer para ele assim, das poucas ovelhas, estão todas bem guardadas, e você que está uniformizado, mas é frouxo? Eita Deus. Tem tanto soldado uniformizado, mas frouxo. Tanto crente que você olha de fora, tem boina, tem gandola, tem coturno, mas não é corajoso. Deus está dizendo, não vou não. Temendo o homem. Sabe, uma coisa que eu aprendi na caminhada é que eu e você precisamos ter uma coragem para enfrentar além das adversidades. E a frase que eu ministrei no início, eu repito agora, a coragem cresce com a ocasião. A senhora tem filho, pastora? A senhora tem filho? Tenho 3. 22, tem 3? Duas moças e um rapaz. 20, a mais velha 22, o do meio tem 20 e a caçula tem 16. Eu pergunto à senhora, no seu estado natural, a senhora tinha coragem de dar um murro em um leão? Não. Um leão apareceu na sua casa. Mas eu pergunto para a senhora, se a boca do leão estivesse perto de algum dos seus filhos, você batia sim. nele? Sim, com certeza. Então a coragem cresce com a ocasião que a gente passa. É verdade. Tem coisas que a gente não teria coragem de fazer, mas a depender do perigo, a gente tem coragem de ir. Queridos, eu preciso te dizer isso. Davi não era o supra-sumo, não. Ele sabia da necessidade. Eu e você, mãe, eu e você, pai, eu e você, ministro do evangelho, vão acontecer situações na sua vida que Deus vai te empurrar para ser corajoso. Eita, missionária, eu preciso lançar essa palavra aqui para alguém hoje. Um demônio manifestou na minha rua, meu Deus do céu, cadê o celular do pastor? Deus está dizendo, para de ligar. Para de ligar para alguém, meu irmão. Você confia mais na oração do outro, você confia mais na unção do outro e não confia no Deus que está na sua vida. Meu Deus. Confia que Deus pode fazer através de mim, da pastora Luciana, de qualquer outra pessoa, e não confia no Deus que você serve. Deus está dizendo para você hoje assim, ó, você perdeu muitas vezes de ser elogiado porque foi frouxo. Meu Deus. Você perdeu muitas vezes de receber coisas porque você não teve coragem. Deus. Você perdeu muitas vezes de estar em algumas situações porque você recuou. E o Senhor está dizendo hoje para você, eu não te lancei espírito de temor, como diz a palavra, mas de ousadia. Aleluia. Ousadia. O que Deus quer na última hora é homens que se levantem como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que coragem. De olhar diante do rei. Eu preciso finalizar. Meu Deus. Um dia, aqueles homens receberam um decreto dizendo assim, Deus. ou se prostra, ou é lançado na fornalha. Meu Deus. Isso, quem falou, foi um servo qualquer. Meu Deus. E aí, de repente, vem o rei, pastor, e diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não querem se prostrar?
Eu preciso abrir um parêntese aqui, porque tem gente que consegue dizer não a um servo, mas que treme nas bases diante de um rei. Só que crente que é crente de verdade mantém a palavra e assume aquilo que fala. Meu Pode Deus, ser diante de um forte. servo, pode ser diante de um rei. Eles não negociaram. Eles não olharam e disseram assim: não é o rei, né? A gente pode perder posição. Não é o rei, né? A gente não pode desagradar. Não. Eles disseram assim: é de propósito. E a gente quer dizer uma coisa: o Deus que a gente serve vai nos livrar. Mas se ele não livrar, ainda assim, fica sabendo, ó rei, que nem assim a gente se prostra. Olha que coisa linda. Que coragem é essa, irmão, de ser lançado dentro de uma fornalha de fogo? Eles sabiam dos riscos. Só que eles não temeram. E sabe qual foi a recompensa? Nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Meu Deus. Bota um fio do teu cabelo num fósforo para você ver a rapidez que isso queima. E sabe o que a Bíblia diz? Que nem um fio do cabelo deles foram movidos, nem a roupa manchada. Por quê? Porque o Senhor resolveu aparecer. Posso te dizer uma coisa? Todas as vezes que você é corajoso, parece que move a mão de Deus no céu, dizendo assim: se ele tem coragem para fazer isso, eu tenho coragem para fazer acontecer. É como Eita, Elias, sozinho, 450 profetas lá de Baal, mais um outro povo de Azera. Elias sozinho. E aí vem contra um ditado popular que diz, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. meu Deus. Que a maioria, que a força está com a maioria, é mentira. Elias era sozinho no monte e ele venceu um exército todo. Porque você e Deus é maioria, queridos. Você pode receber essa palavra, você e Deus é maioria. Eita, Missionária, mas está todo mundo contra mim. Você e Deus é maioria. Missionária, mas ninguém aleluia. acredita. É Você e Deus é forte. maioria. Se Deus falou, ele faz acontecer. É raço, ia. Só que o que ele está dizendo hoje, ó, ele está cansado de gente covarde. Eita, Deus. Deus está cansado daqueles que fogem. Muitos olham para a história de Jonas e dizem assim: Jonas foi covarde. Não, Jonas foi desobediente, é diferente. É verdade. Se Jonas fosse covarde, ele não tinha coragem para pular no mar alto. É verdade. Ele era desobediente. Não confunda, eu preciso terminar essa palavra dizendo para você. Primeiro, coragem nunca foi grosseria. Tem gente que diz assim: eu sou corajoso, falo mesmo. Não, você é mal educado. Você é sem sabedoria. É forte. Tem gente que disfarça a coragem. Isso não é coragem, irmãos. A coragem, segundo o padrão de Deus, é fazer as coisas certas. Meu E eu Deus. digo para você, não são coragem para afrontar, para fazer, para resolver. Tem gente que diz: eu sou corajoso, fui lá na casa dela, disse um bocado de desaforo. Não, meu filho. Você, na verdade, não está vivendo aquilo que a Bíblia está falando. E sabe o que a Bíblia está falando? Para o nosso coração, corajoso, na verdade, é aquele que recebe um tapa na cara e, pelo Evangelho de Jesus, diz assim: estou oferecendo a outra face. Deus. Corajoso, aos olhos de Jesus, é aquele que tem a coragem de entrar num terreno do inimigo e entender que, mesmo sem tantas coisas favoráveis, ele vai vencer, porque Deus está na vida dele. Meu Deus. Estou concluindo a mensagem para dizer algo a você nessa tarde. O Senhor está dizendo para você: chega de ficar acuado. Chega de se esconder 40 dias, debaixo de 40 justificativas, debaixo de 40 desculpas. Porque quem é bom de desculpa não é bom de resultado. Tem muita gente que é bom de desculpa. Muitas vezes não foi porque não quis mesmo. E mais do que nunca, tenha coragem para assumir, queridos. Eu acho, pastora, que essa é a pior coragem da vida. Eita, Deus. Como é difícil a gente olhar para alguém que a gente feriu e a gente dizer assim: me perdoe, porque eu que errei. Como é difícil ter coragem para assumir um erro. Como é difícil para a gente ter coragem de reconhecer quando não deu certo. E sabe por que tem tanta gente batendo na cabeça? Porque é orgulhoso, não tem a coragem de dizer assim: eu errei, fui imaturo, fui inexperiente. O Senhor está dizendo hoje para você: tenha coragem para enfrentar e para assumir. Deus. Quando der e quando não der. Quando for para ir e quando for para voltar. Porque nem sempre o corajoso é aquele que vai. Tem horas que a coragem é ficar. Tem horas que Deus vai dizer assim: não dê um passo. E você não pode dar. E isso não quer dizer que você é frouxo, não.
Isso quer dizer que você está andando no tempo e na vontade de Deus. Aleluia. Mas tem gente que está fazendo. Deus está falando hoje para você uma coisa. Para de olhar para o exército de Israel. Para de olhar para quem está uniformizado, mas não tem atitude. Meu E o Deus. Senhor está dizendo hoje para você: não tire a farda. Estamos numa pandemia, mas não tire a farda. Deus santo. O Senhor falava comigo recentemente: é tempo da igreja não vestir pijama mais. Eita Deus. Cantares de Salomão vai falar isso, que o amado bota a mão na porta e a noiva, o que que diz? Tá pronto. Ele toca na porta, mas eu já troquei minha roupa. Eu já lavei os meus pés, vou voltar a sujar? E o Senhor está dizendo para a gente hoje, não é tempo não de trocar de roupa não, filho. Não é tempo não, talvez você entrou na live e você diz assim, depois dessa pandemia eu vou dar um tempo em algumas coisas. Deus está dizendo, não é tempo de dar tempo não, querido, é tempo de meter a cara, é tempo de continuar avançando. Verdade. É tempo de não parar. Você recebe essa palavra nessa tarde? Meu Deus. Existem vitórias que estão para ser liberadas, crendo na sua coragem. Meu Que Deus. Deus nessa que Deus nessa tarde resgate do fundo daquele baú Meu Deus. aqueles projetos que você nunca teve coragem de executar. Mas Meu era Deus. só eu, irmã, dizendo, vai você sozinha. Mas só tinha eu no evangelismo, vai você. Mas só tinha eu para pregar no hospital, vai você. Mas e se eu não souber falar? Não tem problema não. Na hora o Espírito Santo coloca as palavras certas na sua boca. Tá com medo de quê? Medo de não ser aprovado pelos homens? Aquele que será muito aprovado na terra tem um sério risco de ser reprovado lá em cima. Verdade. E o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta live: não espere tudo nem todos. Tem hora que vai ter que ir você sozinho. Verdade. Missionária, mas como é bom ter um, ter dois no mesmo propósito. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Decalavacia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Decalamando. Terá que ir você sozinho. Será? O Senhor está dizendo: roupa, vai com o teu dom. Meu, Eu canto pouco, vai com o que você sabe. Eu só falo 10 minutos, então fala os 10 minutos, porque isso pode ressuscitar a vida de alguém. meu Deus. Missionária, Deus me deu uma unção de cura, mas eu tenho medo de orar pelas pessoas. Deus está dizendo hoje, em nome de Jesus, perde essa covardia. Perde isso. Existem dons que precisam ser executados e não foram porque você não tem coragem de botar a mão. Deus mandou você ir, Deus mandou você orar e você disse não. Você chamou alguém. Olha, pastor, eu preciso falar algo hoje aqui. Aleluia. A gente tem essa tendência na caminhada em transferir algo que Deus está falando conosco. O que eu faço? Quem sabe Deus olhou para mim e disse assim, Rayane, vai em tal endereço e ora por fulano de tal. Aí eu não tenho coragem, aí o que eu faço? Pastora Lu, a senhora pode ir lá orar por mim, por tal coisa? Eu pergunto, Deus mandou quem, irmãos? Deus mandou quem? Meu Deus. E por que não quer? E aí sabe o que muitas vezes acontece? Por graça e misericórdia, acontece até. Porque Deus usa quem quer, e se eu não. Deus santo. Aleluia. Deus poderoso. Ficou mudo. Ficou mudo. Tá vindo. Glória a Deus. Internet ficou muda. Glória a Deus. Como a gente sabe, a internet esses dias está uma bênção. Que palavra maravilhosa. Que palavras abençoada. Aleluia. Nessa tarde de vitória. Meu Deus, muito forte. Aleluia. Chama ela aqui de novo. Oh, glória. Palavra forte, palavra de encorajamento. Aleluia, muito forte.
Derraço, bicamandaço, ia. Meu Deus. Derabaixo. Aleluia. Estou te chamando aí, Rayane. Oh, glória. Missionária Rayane. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Derabaia, Súria, Lamanaha. Deus Santo. Adorador. Aí ele aparece. Manda a solicitação de novo aí para mim, Rayane. Assim Deus me formou. E quem poderá calar A voz do coração. Manda a solicitação de novo para mim aí, missionária Rayane. Subir aos céus, eu sei que lá estás, seu mergulhar. Mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Estou te chamando aí de novo, missionária. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Oh, aleluia. Meu Deus. Mas de uma coisa eu sei. toda a minha vida Te adorarei. Vai adorando ao Senhor nessa tarde de vitória. Oh, aleluia. Calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Eita glória, a internet esses dias de chuva tá assim, cai, volta, é normal. Glória a Deus, querido. Eu queria orar por vocês, por você que está aqui nessa live. Eu creio que essa palavra, irmãos, falou o meu coração e eu sei que Deus tem interesse nas nossas vidas, né? Tem coisas que Deus quer fazer ainda no ano de 2020 que vai necessitar coragem. Eita E Deus vai falar o teu coração nas áreas. Ele precisa fazer. Eita Deus. Todas as vezes que você receber uma ordem de Deus, não corra mais. Eita Enfrenta. Deus. É forte. Enfrenta. Lembra? A Meu ocasião, Deus. a coragem cresce com a ocasião. Eita Deus. Se Deus mandou, vai na frente. Amém? Meu Glória Deus. a Deus. Vamos orar. Forte. Deus Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus, tu és poderoso. Derraço, Não há outro blandecas. Deus, a tua presença ela é real, Senhor, Era nesta baia, live. Súria. O Senhor faz o que homem na terra não pode fazer. Eu quero apresentar a vida das irmãs, eu quero apresentar a vida da pastora Luna. O Senhor é Deus que conhece a vida da sua filha. O Senhor é Deus que conhece a sua casa, a sua família. Eu quero pedir ao Senhor, escuda a tua filha aí onde ela mora. Jesus, repreenda no mundo espiritual. Meu que Deus. cadeias sejam quebradas, que o nome do Senhor seja exaltado. Exerce essa mulher de autoridade, de coragem todos os dias, que a palavra seja na sua boca. Eu oro por cada vida que está nessa live, pelas pessoas, Pai, que por muitos momentos, Pai, foram como os soldados do exército de Israel, sendo afrontados e batendo na cabeça. Meu Deus, servindo de cauda em tantas situações. O Senhor, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa manifestar, Senhor, meu Deus, coragem sobre cada vida. Usa essas mulheres, usa esses homens. Pai, age de maneira especial. Eu quero profetizar, meu Deus, que os ímpios podem até fugir, mas que nós seremos como leões, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa parte vai
resplandecer, meu Deus. Meu Meu Deus, a Deus. coragem de um leão, que ele esteja conosco. Meu Senhor, que possamos aprender com Davi. Usa, Pai, as guerras da vida para nos forjar, para nos aperfeiçoar. Em nome de Jesus, eu pedir ao Senhor, repreenda qualquer tipo de prostituição. Meu Deus, nós não queremos, meu Senhor, negociar a nossa coragem por privilégios. Não queremos negociar, Pai, o nosso ministério por conta de aplausos, de elogios, de aprovações humanas. Eu te nasceu no profeta Micaías, que entregava a mensagem e por muitas vezes recebia murro no queixo, Deus, como diz a tua palavra, como Jeremias, que preferia, Senhor, Deus, ser sustentado com pão de angústia e descer no calabouço do que negociar a palavra do Senhor. E eu preciso pedir nesta tarde, forja uma igreja preparada, não um exército que foge, Senhor, não reis que retrocedem, meu Deus, mas como meninos que avançam, que não confiemos mais na força do nosso braço, mas no nome do Senhor que está sobre nós. E em teu nome, que vamos avançar, que teremos os melhores dias da nossa vida espiritual, porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fica conosco o restante de semana na tua presença e abençoa esse trabalho, abençoa a irmã Luciana, abençoa seus filhos, sua casa, sua família. Deus, em nome de Jesus, o inimigo bate em retirada. Meu Deus, eu quero profetizar que ele veio por um, Pai, por um caminho, mas por 7 ele vai fugir, Pai. Todas as armadilhas, todo o projeto dele levantado, toda a língua mentirosa, seja repreendida nessa tarde, e que o Senhor possa guardar a vida e o coração desta mulher, levanta ela como valente nesta cidade, guerreia em favor da sua filha, eu te peço em nome. Deus grande, Deus poderoso, minha amada, que honra, que prazer, que privilégio tê-la aqui ser ministrada, né, pela sua vida nessa tarde de alegria, nessa tarde de vitória. E como Deus falou, né? E ontem mesmo eu estava orando ao Senhor e eu estava falando acerca da coragem com Deus, né? Que precisamos ter e para a glória de Deus. E como Deus falou hoje, para com a minha vida, e com, eu creio que cada um aí recebeu de Deus, cada um nessa tarde foi encorajado, cada um nessa tarde recebeu a sua porção, né? Que Deus continue abençoando a sua vida.